Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Obrigada por estarem aqui para mais um Clube dos Poetas Vivos. Hoje estou muito contente e muito, enfim, tenho muita expectativa. Já há algum tempo que gostava de ter aqui a Odete e finalmente aconteceu, portanto estou especialmente contente e queria agradecer-lhe, antes de mais, por ter aceitado este convite. Temos a ler hoje connosco, a ler os poemas da Odete, o Crua Encarnação, a quem também agradeço a presença, e vamos fazer como fazemos sempre, conversas e leituras, e a dada altura, obviamente, abrimos a conversa para quem queira fazer uma pergunta ou, enfim, uma partilha, o que for. Vou começar por fazer uma apresentação da minha convidada. Uma apresentação que deixa sempre, obviamente, muita coisa de fora, mas vou tentar. Mas acho que, enfim, depois a poesia apresentar melhor do que eu poderia fazer. Odete é uma artista multidisciplinar que trabalha nas áreas da música, das artes visuais, da escrita, da performance e do teatro. Nascida no Porto, em 95. O seu trabalho em música inclui vários EPs e álbuns, entre os quais The Consequences of Body Language, Waterbender, para aqueles que estão entediados ou paranoicos, e outros. O seu trabalho é obcecado pela escrita historiográfica, utilizando o erotismo e a paranoia como duas formas somáticas de se relacionar com materiais de arquivo. Escreve através do seu corpo, especulando biografias de personagens históricas através de prazeres epidérmicos: moda, personalidade, presença, fragrância, graça, sensibilidade. A sua coleção de poesia The Elder Femme and Other Stone Writings saiu na editora Pântano, em 2021. É este livro muito lindo, por fora e por dentro, já vão ver, que tenho aqui. Afirma ser uma filha bastarda de Lúcifer, descendente da prática medieval de pactos satânicos para alterar o corpo sexuado de alguém. Ultimamente tem pesquisado e trabalhado em torno da construção de pontos de ligação entre histórias efeminadas, desde o castrati barroco até aos dandies do século XIX. Obrigada, Odete. Se calhar, antes de passarmos para a conversa, ouvíamos, como costumamos fazer, alguns poemas da nossa poeta. Queres começar? Posso começar. Sound effects. No início da Terra éramos moles, e no início da humanidade éramos deuses. A mitologia antecipa o corpo humano, porque antes da palavra, o corpo não era o corpo. Mudanças de género e inseminação, poligamia e robôs de argila, os deuses todos poderosos sabiam tudo. A nossa imaginação ancestral imaginou-se a si mesma, a brilhar como um satélite novo em folha. Esqueletos são encontrados com os ossos fragilizados. É osteoporose, dizem todos, a doença dos castrados. Ou seja, a arquitetura que sustenta a matéria do corpo vê um aumento na sua porosidade. That's what it means. Um esqueleto se acha ossos desfeitos, enquanto as joias se acham ornamentos perfeitos. Ou seja, o corpo que dizemos que segura a verdade varreu-se. O ornamento que dizemos que segura o artifício permanece. As minhas cicatrizes serão as minhas joias, traçando a queda de um cometa ancestral. Mas mais do que a rocha meteórica em si, um pêndulo de cristal guia a fuga, tornando-a brilho. Irradiar o depois, ou mesmo soar. O dia começa de novo, é o que têm dito, e não há nada tão deslumbrante como o nosso ornamento cósmico, o Sol, prometendo algo que pelo menos não é o passado. E no calor do Sol, a gente continua, de inchada, pela terra dentro.
A primeira história é a primeira cicatriz, a primeira testemunha, a primeira palavra, o primeiro corte, o primeiro corpo, a primeira terra, a primeira dívida, o primeiro sonho, a primeira história. Se calhar começamos a conversa e depois lemos mais alguns poemas. Gosto como já estás aqui Estou aqui só, tipo, corrigindo o som. a corrigir o som. Claramente alguém que faz som assim, tipo, vamos ver. Odete, gostava de começar, inevitavelmente, porque acho que faz sentido, pelo passado, até porque a tua relação com o passado, enfim, a história, a arqueologia, tudo mais é muito forte, mas gostava de começar pelo teu passado pessoal. Bora. E pela tua relação, obviamente também com a poesia, mas com a leitura, se calhar inicialmente. Em que momento é que tu sentiste que a leitura, ou a escrita, ou as duas, eram um lugar de alternativa, digamos assim? Eu acho que o primeiro momento, eu diria que foi porque a minha mãe, ela tinha muitos livros em inglês, porque ela, sei lá, ela tentou ser professora de inglês e não sei o quê, depois trabalhava como secretária de uma escola de inglês. E então ela tinha os livros do seu bacharelato e não sei o quê, pronto. E eu desde criança que sempre me fascinou, pronto, uma língua diferente, enfim. E fui aprendendo à medida que havia a trabalhar e que lia, a ler essa outra língua. E sinto que descobrir essa língua diferente do português foi o que me guiou um bocadinho para a escrita. E acho que é isso. Acho que foi, sobretudo, para aprender a falar para a internet naquela altura, tentando descodificar uma série de palavras, de símbolos, de sons, neste caso da língua inglesa. Acho que foi assim que comecei a escrever e a ler coisas de uma forma muito mais criativa. Sim, não sei que parece assim meio desinteressante, mas é um bocado isso. De todo. Mas porque a língua portuguesa de alguma forma não te entusiasmava, ou seja... Entusiasmava, mas era... Como é que é de explicar? Imagina, crescendo assim, tipo anos 2000, né? A internet é assim um terreno de possibilidades muito grande. E o Porto, na altura em que eu cresci, era assim o deserto. Acho que também, imagina o que estou a dizer. Sim. E para uma criança ou para um adolescente que se vê um bocadinho diferente das pessoas à sua volta, por mil e uma razões, cresces com a necessidade de, ok, eu vou descodificar esta língua e vou descobrir quem sou e vou... porque o português não dava, de alguma forma, permissão para imaginar possibilidades de... sexualidade, género, podemos ir por aí, mas também eu acho que outras possibilidades de... assim um bocadinho mais poéticas, eu acho. Que a internet com a sua linguagem às vezes meio quebrada, meio prática ou poética, dos jogos e do MSN e coisas assim do género, acho que, não sei, sinto que essa tentativa de comunicar com alguém desconhecido na internet, por exemplo, me deu muitas ferramentas para construir uma linguagem poética, acho eu. Para mim é muito interessante estás a dizer isso, porque esse universo para mim foi muito marcante, porque também fui da fase que esteve muito no computador, aliás, estão aqui pessoas da minha família que sabem, e de alguma forma esse parece que ainda é um universo que de alguma forma é tabu em relação àquilo que é a literatura ou a poesia, não é? Como se fossem universos que não se tocam, não é? E dizer isso para mim é muito refrescante, porque realmente pode ser um lugar de grande, até de inspiração, não é? Eu digo isto porque imagina, a internet é em inglês, ou era em inglês, não sei como é que as pessoas pensam sobre isto agora, mas era em inglês e os livros que eu tinha em inglês eram tipo Fitzgerald, ou tipo, sei lá, coisas, sei lá, Shakespeare, sei lá, aquelas coisas de literatura clássica que se dá num bacharelato de literatura inglesa, pronto. E é chegar à internet a partir disto, pronto. É esse confronto que eu acho que me deu algumas ferramentas para pensar a poesia. Tu dizes, gostava de pegar aqui no teu livro e quando se abre o livro da Odete, na primeira página, posso ler? Vou ler. Força! Podemos encontrar: One day I'll thank her, my mother,
for teaching me how to glue shattered vases. E para além de eu achar para além de achar lindíssimo o que tu escreveste, acho como abertura ou dedicatória, enfim, de um livro de poesia, diz muito também sobre o que é a tua relação com a escrita. E gostava que falasses um bocadinho, se conseguires, enfim, dentro do que conseguires, claro, sobre esta ideia de colar vasos partidos, não é? Porque dá-me um bocado a sensação que tu olhas para todas as disciplinas, no fundo, que tu vais tocando, não é? A música, a escrita, como uma forma de, não só de preencher silêncios, claro, mas também de tentar colar, até pessoalmente, não é? Coisas que possam ter estado partidas. Sim, acho que, sei lá, se pensarmos um bocadinho naquela atitude super de criança de oh meu Deus, deixei cair o vaso, partiu e agora tenho que o reformular como estava. Mas sinto que, claro que isto é tudo muito metafórico, mas sinto que a minha mãe me ensinou a é ok não voltar à forma que o vaso tinha de antes, percebes? É ok, agora se calhar vamos fazer uma casa com estes pedaços, ou vamos fazer uma coisa qualquer, ou vamos só guardar o pedaço e olha, paciência, o resto vai para o lixo e fica a memória deste momento bem engraçado. Pronto. Eu acho que esse ato para mim, é por isso que eu de alguma maneira começo o livro assim, porque é um tipo de relação com a matéria muito trans. A minha mãe já era trans antes de eu ser trans. E, Sentes mesmo isso, de alguma forma? Sinto super. Isso é incrível. Eu sinto que, pronto, isso já é coisa muito pessoal, mas eu sinto que tanto a minha mãe como a minha avó, como, pronto, as mulheres que me antecedem na minha família, elas carregam um tipo de feminilidade, um tipo de mulher que eu acho que elas se tornaram, né? Portanto, de alguma forma passaram isso para mim e eu aceito como minha herança e continuo. Portanto, sim. Também depende muito dos termos trans e cis, né? Mas claro. Para mim elas são completamente também um pouquinho trans. Este livro tem alguns textos que acompanharam, que fizeram parte de uma exposição que teve no MAT, não é? E que no fundo foi o resultado de uma bolsa que tu recebeste, a Reform. Exato. E que tinha como, corrija-me se eu estiver a dizer isto bem, mas acho que tinha como um dos pontos principais uma ideia que eu acho que também atravessa muito o teu trabalho em vários campos, que é de mentir sobre o passado, a ideia da mentira ou da recriação de um passado, enfim, que é contado de uma determinada maneira, com um objetivo, obviamente, não é? E essas lacunas que tu vais encontrando, tu preenches muitas vezes com matéria ficcional. Como é que chegaste até aí? Porque eu acho que muito do que aqui está também é muito sobre isso. Se calhar esta pergunta é muito grande. Muito grande, mas eu posso responder assim de uma forma bem prática, que Sim. é... Então, a ideia da mentira surge logo da primeira vez que eu tentei aceder à Torre do Tombo e as pessoas disseram assim, não podes, não tens um mestrado, não estás a ser investigadora, não te podemos dar aqui certas coisas. E eu voltei a tentar várias vezes ao longo dos anos e sempre de uma forma muito fragmentada, esporádica, às vezes agarrava uma coisa, às vezes me davam uma coisa e depois não davam a outra, então eu decidi, então vou mentir, tudo bem. Eu sou uma artista que faz investigação e como artista eu posso mentir e fingir que tenho todo este espólio de material e ninguém me pode dizer nada porque vocês também não têm acesso à Torre do Tombo, portanto vou mentir livremente. E realmente até hoje ninguém me disse nada, portanto eu assumo que ninguém foi à Torre do Tombo verificar. E a um certo ponto os materiais vão estar tão... Tipo, eu já tentei aceder a coisas que acedi há uns anos atrás, de forma... através de scans e não sei o quê, e já me responderam, não podemos porque já está deteriorado. Portanto, Portugal está só a deixar as coisas deteriorar e eu estou a aceitar isso para poder mentir livremente. Portanto, é isso. Começou assim um bocadinho. Sim, mas isso também é muito... porque o que eu acho muito potente também nessa ideia, não é? É essa ideia, isso que tu dizes com o teu trabalho, mas também já disseste até em entrevistas que fizeste, que eu fui ouvir, claro. Ai, meu Deus. Mas em que dizes que realmente, quer dizer, da mesma maneira que a própria história é em si uma mentira, não é? Porque ela é contada numa versão que serve, obviamente, uma parte da sociedade, não é? Uma facção da sociedade e que desrespeita, invisibiliza outra parte... que tu também tens, se isso é feito, então tu também tens o direito de fazer, sublinhando aquilo que te interessa, não é? No fundo. É mais... Acho que
esse trabalho, essa peça começa muito com uma espécie de denúncia, né? À ciência da historiografia e como é que historiografamos o passado e como é que de alguma forma nos relacionamos com estes materiais. E partiu muito também não só das recusas da Torre do Tombo, como também numa série de estudos que fui fazendo sobre a evolução da historiografia em si e de como é que de repente nos anos 90, por exemplo, se acede outra vez a certos esqueletos que estão armazenados e percebe-se, estas pessoas nos anos 50 disseram que isto era um homem, mas agora com o avanço da tecnologia já não temos a certeza se é um homem. Então de repente, se é possível o material conter em si múltiplas possibilidades, dependendo da tecnologia, da maneira como narrativizamos, das pessoas que fazem a investigação, de repente eu também posso, se calhar, pegar nestes ossos de forma mais poética e metafórica e repensar como é que se contam histórias a partir deles. E até que ponto é que a matéria, neste caso os documentos, os ossos, os vasos, etc., coisas tipicamente arqueológicas, como é que elas carregam significado? Se elas carregam em si ou se somos nós que damos? E isto, no Elder Femme, tem assim encontra uma metáfora que é a ideia de uma pedra, que é uma estátua de Afrodite, né? Aquilo é uma pedra redondinha. Tipo, hoje em dia nós não conseguimos ver a imagem da Afrodite. Mas os estudos, os arqueólogos dizem que aquilo é uma imagem de Afrodite, mas para o olho de agora não é uma imagem de Afrodite. Então há este espaço entre aquilo que nós deduzimos que aquilo é, aquilo que a matéria é realmente e aquilo que o planeta de alguma forma nos tenta dizer com a erosão daquela própria escultura, daquela própria forma figurativa. Então é o jogo entre estas coisas todas que entra na minha ideia de mentira. Claro que a mentira é muito perigosa, né? Sabemos que regimes totalitários, por exemplo, usam a mentira histórica para vender uma imagem do passado, né? O Hitler conhecidíssimo, né? Que de repente há uma ideia da Europa, uma ideia racial inclusive, uma ideia das cruzadas, dos templários, enfim, que é uma mentira. Portanto, a mentira tem sempre que ser approached, como é que eu digo isto em português? Abordada. Já começa as dificuldades em traduzir. Abordada de forma cautelosa, acho eu. Pronto, não sei se respondi à tua pergunta. Muito. E fico só a pensar, imagino que também tem obviamente a ver com uma espécie de recusa de um modo formal de apresentar a mentira, mas olhando, por exemplo, para estes textos, eles assumem muitas formas, não é? E fico a pensar, tu poderias ter tentado fazer uma espécie de texto que fosse mais, enfim, científico, mesmo nessa mentira, e no entanto tu escreves poemas, há coisas que são mais prosa, outras... Eu sou artista, né? Há limites para aquilo que eu também me apetece fazer. Estar a fazer textos académicos com um monte de footnotes, notinhas e... não tenho paciência. Portanto, a poesia também é, sei lá... a Academia da Preguiça. Estou a brincar. Mas... Eu acho que dizeres isso aqui na casa do Fernando Pessoa é maravilhoso. Coitado, ele... Fernando, Academia da Preguiça. Não, mas assim, tipo, não dá para estar aqui a escrever 50 páginas de retórica. Portanto, a poesia é mais incisiva às vezes. Sim. É mais, dás aquela palavra no meio de uma página e o leitor que se desimerte, sabes? Não tens que estar a explicar 1001 coisas sobre aquilo. Portanto, é assim mais afiada. Pronto, um texto académico, um texto mais científico é meloso, melado. É assim, não sei. Voltando assim só um bocadinho atrás, para ir para o lado mais formal da abordagem desta conversa, que é só falar um bocadinho, porque acho que também, obviamente, é uma parte muito importante do teu caminho. Tu estudaste teatro, interpretação, artes performativas, e fazes performance, tudo isso, obviamente, faz parte do teu caminho, mas houve, do que eu percebo, uma espécie também de desilusão, de grande decepção com esse lugar, não é? Como é que tu hoje vês a interseção entre, no fundo, artes, digamos assim, formas de expressão que são de alguma forma um bocadinho mais individuais, que nos dão um bocadinho mais de espaço para estarmos longe do holofote, não é? E essa dimensão mais exposta da performance.
Ui, esta pergunta, ok. Não, continua. Não, é isso. Ou seja, tu escreves, não é? E fazes música e a música, obviamente, tu até dizes, eu gostava também que falasse um bocadinho sobre isso, que foi quase um processo espiritual, não é? Começares a fazer música, é um lugar onde tu tens esse contacto mais livre, se calhar, contigo, mas continuas a fazer performances. Como é que é essa tensão hoje em dia? Ou se calhar como é que ela começou, não é? Como é que tu vês hoje essas disciplinas a comunicarem? Nem sei o que responder. Vou tentar fazer uma... Então, se calhar, faço uma pergunta mais direta. Vai, que é, por favor. como é que tu vês a tua passagem pela escola de teatro e essa ideia de relação com estar em palco ou estar não é, a trabalhar para um público que está presente? Tive uma crise muito grande na escola de teatro, depois comecei a fazer as primeiras coisas, porque a primeira coisa que me foi dita na escola de teatro e foi ressalvada durante todos os anos em que tive foi que eu não posso fazer qualquer personagem. O meu corpo carrega coisas. Eu nunca fui neutra na escola de teatro, então eu só fazia anjos, crianças e depois fiz um padre, o que foi ótimo. Então, porque pronto, não era assim uma pessoa mais efeminada, né? Também não era capaz de ser, segundo eles, um homem, mas também não dava para ser uma mulher, né? Muito revolucionário para eles. Então é isso, era sempre a pessoa assim mais andrógina, um anjinho, uma criança, e isso traumatizou-me de uma forma muito clara, porque eu pensei, o palco não é para mim, eu não tenho direito ao palco. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer arte de rua. Tipo, eu fazia performances tipo, nos jardins, tipo, não tinha que pagar venue, não tinha que pagar, estava tudo certo. E de alguma forma foi assim que eu comecei a ganhar um poder sobre a minha performatividade, digamos, que era uma performatividade sem palco. Claro que podemos olhar para a rua como um palco, mas naquele caso não era. Era coisas como eu tinha livros, eu lia para as pessoas, eu lia com as pessoas. Havia uma performance muito silly em que eu caminhava amarrada a outra pessoa. Estas foram as primeiras coisas que eu fiz, ridículo, sei, mas enfim. E aprendi muito a fazer as coisas assim nos jardins e na rua. E de alguma forma comecei a fazer, voltei ao teatro quando mudei para Lisboa. De repente senti que as pessoas me queriam no palco e eu toda feliz pensei, vou para o palco fazer personagens, oh meu Deus, tudo. Só que de repente percebi porque é que eu estava no palco. Percebi, as pessoas querem-me no palco porque querem que eu represente uma espécie de comunidade. Na altura já era trans, quando voltei ao palco, né? Portanto pensei, ok, eu estou aqui porque eu sou trans, eu estou aqui porque querem que eu represente as minhas pessoas, ou enfim. E bastou pisar o palco uma vez assim que eu saí logo, porque eu tipo, não quero, obrigada, beijinhos, e decidi fazer música. Mandaste beijinhos, não é? Mandei beijinhos, com certeza. E decidi fazer música, porque pensei, eu vou fazer música, ninguém tem que me ver, eu estou em casa, ponho a minha música na internet, as pessoas ouvem, ninguém sabe quem eu sou, palminhas, está ótimo. E mesmo quando comecei a ter convites para concertos, DJ sets e não sei o quê, e quando comecei a ter quando comecei a participar, era à noite, era num clube, estava escuro, as pessoas viam mais ou menos, o DJ ainda não era aquela figura, meu Deus, celebridade de nicho. Então era bastante libertador. Eu pensei, ok, isto também é um palco de alguma forma, mas ninguém me vê. O palco é das pessoas que estão a dançar o que ouvem, por exemplo. E pensei, uau, isto é tão potente, se calhar é mesmo por aqui que eu quero ir. Mas depois pronto, o DJ passou a ser uma espécie de celebridade, uma coisa assim mais tóxica, e eu também comecei a afastar-me e comecei a voltar à performance, porque pensei, não, ok, I own myself, né? Já consigo estar mais tranquila comigo mesma, vou voltar a ser um bocadinho mais a agarrar o palco da forma que eu quero. E acho que toda a experiência até esse momento de alguma forma vê-se refletida naquilo que eu faço. Sim, não sei se respondi. Respondeste. Ai meu Deus. Por acaso estes microfones estão se calhar melhor mais longe, não é? Pronto, estamos ali a ter sinais. Ai, A Lila também está a dizer que sim. Desculpem. Não. Ok.
Estamos? Ouvem-nos? Sim. Não, respondeste muito e bem. Perguntava isto porque justamente acho que o que tu fazes, obviamente, tem essa herança toda, não é? Dessa experiência com o teatro, se quisermos, e a ideia da intérprete mais convencional, não é? E nesse sentido, depois obviamente gostava também de voltar aqui aos poemas, mas também gostava de perceber um bocadinho quando é que começaste a ler, ou seja, que leituras é que foram, da mesma maneira que muitas das vezes, imagino eu, tenhas olhado para espetáculos, filmes, etc., e te viste mais ou menos representada, ou que leituras é que abriram assim verdadeiras paisagens na tua... Leituras de qualquer tipo Sim, de poesia, de prosa. Eu acho que a primeira leitura que me abriu assim o mundo foi O Monte dos Vendavais, da Emily Bronte. Foi a primeira vez que eu pensei, ui, estas mulheres são muito icónicas. E é mesmo loucura total. Eu lembro, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, e estava a ler aquilo e pensei, ai, o amor. O amor, meu Deus, tipo, eu quero ser assim, eu quero ser amada, eu quero morrer de amor, quero ser enterrada e retirada da terra. Estás a ver essas coisas todas? E acho que isso me marcou tanto, e depois eu só consegui desfazer isso quando voltei a ler coisas sobre o amor, mas neste caso feministas, com a Beauvoir, Simone de Beauvoir, que eu li a autobiografia toda dela, todos os livrinhos, o segundo sexo, blá blá, pensei, uau, feminismo, gente, isto é... That's me. Tipo, eu estava assim, uau, as mulheres, bora lutar. E tipo assim mesmo, eu juro, eu vivi aquilo, eu vivi o feminismo segunda vaga como se fosse hoje. Tipo, eu tinha, sei lá, 16 anos, eu estava assim, o patriarcado, e estava mesmo... E... Estavas nos anos 60. Juro, não, boina, eu fui a Paris com os meus livrinhos da Beauvoir e eu estava a sentir tudo. Tu imaginas como tudo. nós somos parecidos. Tipo, eu estava a sentir tudo. Tipo, eu queria encontrar o meu Jean-Paul Sartre, ter a minha relação aberta, tipo... tudo. Queria o meu triângulo amoroso da convidada, né? Estava tipo... Eu estava tão pronta. E só que pronto, eu nunca tive uma relação na minha adolescência e ninguém me queria. Eu estava tipo, pronto, acho que vou ter que ir para outro caminho porque não há aqui Jean-Paul Sartre. E a boina não está, a boina não bateu para ninguém, claramente ninguém gostou da minha performance. E depois comecei, não conseguia tirar da cabeça. Eu senti que eu acho mesmo que suguei a Beauvoir para dentro de mim. Eu estava ali naquele mundo da feminilidade e estava assim, meu Deus, tipo, isto sou eu. E comecei a ser encaminhada para os estudos queer, assim naturalmente, né? E já não lembro o que é que eu li, se foi Judith Butler. Pronto, aquelas coisas típicas, pronto, já nos anos 90, né? E incontornáveis, não é? Incontornáveis, e pensei, nossa senhora, gender is performative. Tipo, se o género é performativo, o meu género é Simone de Beauvoir. Então eu decidi, experimentar, né? E acho que nessa fase foi a fase que eu comecei a ler coisas mais experimentais e coisas assim, já nem lembro o que é que eu lia, mas era assim tipo poesia meio punk happy hacker, tipo, enfim. E tu escrevias nessa altura em que estavas a ter escrevia muito mal, mas escrevia, não sei bem porquê, mas sim, escrevia. Era assim umas coisas... Também lembro-me de ser obcecada com as cartas do Van Gogh, uma edição da Penguin, que eu também, enfim, eu fiz uma performance em que ia, falando de coisas do jardim público, eu ia para o jardim público ao pôr do sol, a todas as horas. Já, acho que era tipo às 6, era tipo inverno, e eu ia, ai meu Deus, eu ia e lia as cartas do Van Gogh para as pessoas. Isso também foi super, porque eu estava tipo, ok, Simone de Beauvoir, intelectual, mas eu também sou artista. Então eu escolhia tipo os livros de referência para ser cada personagem. Era a Beauvoir feminista, mulher, depois o Van Gogh artista doida. Pronto. Então acho que essas coisas foram assim super centrais, mas sempre na ideia da autobiografia, né? Da ideia da escrita pessoal. Acho que é isso. Essas pesquisas que tu fizeste na Torre do Tombo, Saudades.
Que eu fiz, que não me deixaram Sim, fazer. que não deixaram fazer, mas apesar de tu conseguiste aceder a algum material, Sim, certo? alguns scans. Porque aliás, há um texto aqui neste livro sobre Pedro Furtado. Que existe. Exatamente. E eu gostava... Que existiu. Gostava que explicasse um bocadinho quem é Pedro Furtado e também porque é que te interessou tanto... ou seja, o que é que tu não encontraste, ou o que é que tu encontraste, não é? Que te fez querer agarrar estas figuras e dar-lhes, até se quisermos, uma vida, não é? Trazê-las para o que tu fazes. Pedro Furtado era um padre que foi acusado de sodomia e... Pronto, é assim, eu na altura tinha o scan do coisa, não conseguia ler, mas há umas notinhas que a Torre do Tombo faz sempre que tem uma coisa digitalizada e lá dizia acusado por sodomia e por vestir roupas de mulher e por se recusar a vestir roupas de homem, enfim. Eu pensei, olha, aqui temos uma transvestigénero e na altura suguei esse processo, esse nome, já não sei como é que eu vou encontrar esse processo outra vez, mas eu suguei esse nome e pensei, ok, esta pessoa faz agora parte do meu imaginário, eu vou trazê-la comigo e vou escrever poesia sobre ela. E escrever poesia de alguma forma era uma maneira de... não sei, de contra-atacar a Torre do Tombo que não me permitia ter o documento. E é isso. Não há muito mais que eu possa dizer porque eu também não tenho acesso, né? Pronto, acho que disse aquilo que eu sei. Quanto àquilo que eu esperava encontrar, encontrei. Aquilo que não encontrei, é sim. O que não encontrei é as histórias. Tem, quanto muito, notinhas de rodapé, descrições de acusações, mas é sempre assim, né? A história de certas pessoas, de certas corporalidades, é regida pela ideia da acusação. As pessoas são acusadas de... E o que fica na história é a acusação, quer seja verdadeira ou não. Mas não há subjetividade nenhuma, não há escrita na primeira pessoa, não há sonhos, não há ambições, não há amores, há tipo... Teve sexo com aquela pessoa, não devia ter tido sexo com aquela pessoa, veste estas roupas, não devia vestir estas roupas, foi presa, foi excomungada, foi expatriada, foi mandada para Castro Marim, sei lá, um monte de coisas. E é sempre assim, né? É sempre o dedo apontado às pessoas e não há muito mais. Eu gostava, se calhar, até lerias tu, não sei se queres tu ler ou cru, mas esse texto... Pode ser? E tens-no aí, se calhar. Não tenho. Já não tenho cópias do Elder Femme. Eu sei porque esta é uma cópia muito cobiçada que eu encontrei. Deixa-me ver se eu consigo encontrar. Está aqui. É tu? Em inglês. Isto. Ok, só está ok. Projeto. Então, teste, sim. Holy Inquisition File 1865439. Pedro Furtado, former priest. She was charged of poison mastery, Já tens de afastar. with abilities that ranged from smoking crushed relic bones for the growth of breasts or chewing seeds for the decrease of body hair. Pedro Furtado was condemned to torture while imprisoned and to never again step into her homeland. Several of the men confirmed that Pedro Furtado had deceived them and that they touched and penetrated a vagina, and they could never be mistaken regarding that. A cousin of the accused also described that she could transform into a wolf after drinking some kind of potion and eating a berry. Other accounts of human transformations into animals were found, including a group of men that confirmed being transformed into pigs during one night. There was also someone who told us she had this ring with a green stone that she used to talk to. According to the witness, the ring would make things happen and speak back at her. We never actually found the ring, but we tend to every green stone we come across as if she is watching us. There's something very funny
about these objects that are described in so many of the files, but actually never kept, nor even recorded as destroyed, don't you think? Needless to say, this is the only record they have of Pedro Furtado. I mean, they, not we. Posso dizer uma coisa? Claro. É que eu esqueci-me que este texto, na verdade, sim, o Pedro Furtado é tipo o nome que está associado a este poema, texto, mas isto é uma espécie de mistura de vários processos que eu encontrei. Tipo, a cena do anel verde é mesmo um processo que existe, já me esqueci do nome da pessoa, mas era esta pessoa que tinha um anel verde e as outras acusaram-no de que o anel podia ter uma mudança de género. Tipo, eu estava sempre a falar ao anel e o anel tipo, transformava a pessoa. Coisas assim, parece saídas de um filme de fantasia. Mas é real, está num processo. Uhum. A coisa do lobo é a mesma coisa, a coisa deste... Os porcos, pronto, já não é, mas... A coisa de vários homens terem violado uma pessoa e depois, quando é para prestarem testemunho, de repente todos acusam, naquele caso seria um homem, né, de ter transformado o seu ânus numa vagina, tipo, e todos eles estão certos, tipo, é impossível aquilo ser um ânus, era uma vagina, nós temos a certeza, tipo assim, para aí 7 homens. E que é uma coisa assim assustadora. Este processo existe, agora é José qualquer coisa, que era esta pessoa que vivia afastada numa vila tipo em Trás-os-Montes e numa aldeia, vivia afastada do resto da aldeia, foi violada por tipo 7 homens, foi trazida à Inquisição de Évora, ou seja, e de repente foi violada e os homens estavam a garantir que a pessoa tinha mudado de género, isto tudo para se libertarem das acusações de sodomia. E a pessoa assim foi condenada, torturada, expatriada, e os 7 homens continuaram ilesos. Isto para dizer que, de alguma forma, a misoginia, né, e a violência contra mulheres, ela extravasa aquilo que se entende que é um corpo de mulher, né? Porque temos esta pessoa que sei lá, se calhar era mais feminina, e que foi violada e que foi ela que foi condenada à custa destes 7 homens que saíram ilesos. Pronto, isto... Quer dizer, toda a conversa sobre a culpabilização da vítima, não é? Sim, exato. Que ainda é muito, obviamente, está nos noticiários todos os dias e há muitos casos dos quais poderíamos falar. Eu gostava de ler só mais um texto. Estamos aqui entusiasmadas com a tua poesia. Porque acho que termina com... Enfim, acho o final especialmente incrível. Querido Neopete, passamos muito tempo a lidar com objetos secretos, com coisas que nunca saíram de dentro da comunidade, porque receamos como elas vão ser lidas, sabes? Se vissem aquilo que guardamos, descobririam um passado que nunca seria lido por si mesmo. Seria lido à luz do presente. Lido com a linguagem da modernidade para tentar sarar a ferida aberta da história. Mas é uma ferida que não sara, que não cura ao renomear. Por exemplo, encontra-se um esqueleto no território que agora se nomeia Irão e diz-se: existia um terceiro género nesta civilização. Primeiro esqueleto transgênero encontrado. Enfim, passa-se a língua pela ferida à espera que feche. Mas enquanto varrem a terra do osso ancestral, devolvem à terra o osso moderno, ainda coberto pela carne assassinada de uma travesti. E nestas trocas é suposto eu também falar. Salivar para cima da minha cicatriz cirúrgica à espera que a saliva vá mais fundo. Salivar para cima dos espaços, dos lugares que me dão, de que roubo e que reclamo para estar. Este, aqui. É suposto eu habitar este tempo de troca mórbida, esta contemporaneidade unida por pontos médicos com algo que o resto das pessoas entenda. E nesta pesquisa para lhes falar do que eu entendo realmente, é que o meu lugar é sempre um lugar de cedência. Só cedendo a fazer algo para alguém que não faça parte dessa economia do esqueleto é que poderei fazer.
algo. Odete. Eu leio isto assim até com um tom um bocado, Nossa, enfim, Soturno. soturno, mas é que eu acho que este final é soturno, no sentido em que também carrega uma tristeza inevitável, obviamente, e até se calhar me interessa, se tu estiveres confortável, claro, falar sobre o que é esta cedência, até mesmo de estares aqui, não é? Aqui hoje. Porque há qualquer coisa de procura constante de alternativa e de ressignificação no teu trabalho que é muito potente, mas ao mesmo tempo, como todos os artistas e todas as artistas, tu queres ser lida, ser ouvida, ser, enfim, e portanto há essa negociação constante que imagino que também seja muito cansativa. Sim. No fundo, enfim, se Só quiseres falar falar um um bocadinho pouquinho. sobre este texto e o que é que ele, no fundo, também quer dizer. A primeira coisa que eu acho, esse texto parte assim de uma espécie de piada, até que está num livro de uma escritora que é Tori Peters, o The Transition Baby, não sei como é que isto está traduzido em português. Que há um momento em que há um funeral de uma miúda trans e estão mais miúdas trans e alguém passa e diz tipo, pronto, aqui estamos nós, noutro funeral de outra mulher trans, pronto. E há assim uma piada que é feita e é um bocado isso, assim, tipo, há sempre um funeral de uma pessoa trans feminina, há sempre alguém que morre. Tipo, se não é todos os meses, é de mês a mês, tipo, e o ano continua a carregar estas pessoas e... Não sei, há sempre uma espécie de luto que está a ser feito e o luto parece constante, nunca acaba. E de repente tu vês-te nestes momentos em que estás a ter que fazer o lutos vários, lutos eternos, e ao mesmo tempo tens que estar tipo representação, otimismo, está tudo, vamos lutar por nós mesmas e sei lá, assim uma espécie de otimismo de o futuro está ali, bora agarrá-lo, quando na verdade o que tu queres é enfiar-te num buraco, tipo com o teu manto e ficares tipo, pronto, eu tenho que pensar, tenho que fazer. Não sei, tipo, é um processo. É difícil de escrever o luto, desculpem, não vou escrever poemas em voz alta sobre isto, mas é um bocadinho esta troca que iniciou este poema, de sentir que carrega estas pessoas e tem que estar sempre em sítios a aparecer e a ser capaz, porque o luto é uma coisa que te desarticula completamente. Que, sei lá, às vezes há dias em que não há palavras. E se tens que ir a um evento, se tens que fazer uma peça, se tens que ir ler poemas, de repente tu tens que ser mestre das palavras, tu tens que agarrá-las com toda a força. E no luto as palavras escorregam, né? Elas ficam assim tipo slippery e não sei, às vezes é difícil conseguir articular coisas. Até agora estou a tentar e está difícil. E começou aí, de repente também é esta outra ideia separada, que é a ideia de eu ter um problema em ser vista enquanto pessoa trans. É tipo, eu vou sempre, como qualquer ser humano, carregar uma imagem, né? Carregar uma camada de visível. E até que ponto é que eu estou confortável com isso, né? Se eu pudesse estar aqui encapuzada qual feiticeiro do Senhor dos Anéis, eu estaria, sabes? Tipo assim, toda tipo... com aqueles mantos, ninguém me vê, ninguém sabe quem é que eu sou. Adorava, se calhar devia fazer isso. Mas é um bocadinho esta tensão entre eu não sou aquilo que se calhar fui ontem, nem que vou ser amanhã, hoje. E não sei quão confortável eu estou com isso. Mas também, pronto, tem que ser. É quase como o processo de envelhecer, diria. Que é tipo, a um certo ponto... Imagino, eu com os meus 29 anos, imagino que... Novíssima. Super. Imagino que seja essa tensão de aquilo que eu sou agora não vai ser aquilo que eu serei daqui a uns tempos e pronto, como é que eu fico ok com isso? Em termos de género, né? Porque pronto, envelhecer traz outras camadas. Mas é mais tipo, se calhar eu hoje estou mais feminina ou menos feminina e como é que isso... Não sei, como é que isso acaba por pesar nas trocas todas que eu tenho que fazer com outro ser humano. Isto também veio daquela coisa de eu ter que habitar um palco, né?
e todas as negociações que são feitas para poder estar no palco ou a ser filmada ou a ser fotografada de uma maneira que seja digna, porque a imagem dura mais do que eu, né? A imagem dura mais do que o meu corpo. E é a responsabilidade de deixar os meus restos. Claro que eu não controlo os meus restos, né? Mas conseguir de alguma forma que o que fica seja digno de mim, de alguma forma. Pronto, isto não é muito fácil. Porque, sei lá, eu sinto que sempre que alguém morre, o que fica são os restos dessa pessoa e eu sinto muita responsabilidade para fazer alguma coisa com isso. Ainda estava a dizer-te no outro dia e é tipo, não sei, é tipo, até que ponto é que esta pessoa pensou naquilo que deixou e como é que eu posso honrar e como é que eu posso trabalhar e o que é para deitar fora e como é que eu deito fora. E principalmente enquanto pessoas trans, a imagem é uma coisa muito, muito dolorosa às vezes. E como é que podemos aceitar, mas ao mesmo tempo cuidar disso. Pronto, e a arte é uma ferramenta super essencial para trabalhar todas essas questões e essas tensões. E pronto, depois há a coisa do esqueleto que é, sim, faz um esforço histórico enorme, ou está-se a fazer mais um esforço histórico para resgatar certas histórias, certas corporalidades, certas narrativas, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão vivas, né, continuam a ser enterradas, continuam a morrer de uma forma assustadora. Portanto, é esta tensão entre tirar-se o esqueleto, que agora, um esqueleto de uma pessoa trans do século III, mas estás a enterrar o esqueleto da pessoa trans de 2024. E como é que se joga esta troca? E como é que eu consigo escrever a história da pessoa de há 2000 anos atrás, mas ao mesmo tempo segurar a história desta pessoa que já não está aqui, que morreu ontem, imagina, e como é que eu também escrevo a história desta pessoa, e como é que se calhar a história é a mesma, e como é que eu consigo fazer uma espécie de ponte intertemporal. E a responsabilidade disto pesa, e às vezes estamos assim em contextos de arte ou eventos artísticos e, não sei, pesa simplesmente. Parece meio económico, não é? Uma espécie de... Enfim, acho que falei demais. Não, estou muito contente que esta conversa vá sair em podcast. Como aliás todas as do clube, mas ainda bem que outras pessoas vão poder ouvir-te. Ainda sobre isso, mas olhando agora para uma perspectiva, se quisermos mais sobre o que também fazes no presente, que pode ser uma perspectiva mais joyful. Agora só me vem também um inglês mais alegre, que é do encontro. Muitas das vezes no teu trabalho acho que há esta procura, esta vontade de criar comunidade, obviamente, e de até comunidades que não são reais, não é? E eu gostava de que tu falasses um bocadinho, porque eu fiquei muito fascinada com isto na altura e depois nunca falei contigo sobre isto. Estou a aproveitar hoje. Tu criaste uma sociedade secreta, ou inventaste uma sociedade secreta que uniria a Joana d'Arc a outras figuras históricas e no fundo a ti própria, não é? Exato. No fundo, dizendo que és herdeira, se quisermos, dessa sociedade secreta. Eu acho que esta ideia é maravilhosa e queria... Muito maçónica. Muito maçónica. Mas gostava que explicasse um bocadinho o que é, no fundo, como é que essa ideia apareceu e porquê, não é? Eu acho que há coisas que vão manter secretas. Claro, obviamente, sempre o que quiseres. Mas, para além das coisas que não são secretas, posso falar aqui da ideia de uma herança construída. Ou seja, falamos muito de família escolhida, enfim, essas coisas todas, mas às vezes eu sinto que não há muito discurso sobre a herança escolhida. Claro que, pronto, isto pode roçar coisas perigosas, apropriação cultural, enfim, todas essas coisas, mas de repente eu estava a construir, imagina, na investigação da peça, estava a construir uma série de... a pegar numa série de personagens e a organizar as minhas pastinhas, os meus documentos, a investigação histórica, pronto. E de repente estava a viver a minha vida e sentia que carregava todo este estudo e que esse estudo me fazia, sei lá, mudava a minha vida, mudava a maneira como eu construía o meu dia-a-dia, a maneira como eu via o mundo, e de repente eu pensei, uau, é como se estas pessoas me tivessem contado histórias em pequenina. E de repente eu sei estas vidas, eu tenho estas... é quase memórias artificiais destas pessoas. E
fez-me sentir dizer, sim, eu sou herdeira desta gente toda que está aqui e que passou por este mundo e que deixou esta faísca trans. E vou carregar esta chama, assim mesmo estafeta, né? Tipo passaram a tochinha olímpica da transgeneridade e eu agora carrego a tochinha e hei de passar para outras pessoas que virão. E para mim isso é muito importante porque, sei lá, às vezes sentimos-nos tão perdidas num mundo assim sem família, sem herança, sem nada. Herança não de dinheiro, né? Mas herança cultural, herança poética. E sim, temos Fernando Pessoa, temos Alberto, temos todas essas pessoas, mas também é importante sentir que o chão que eu piso tem flores plantadas pela Joana d'Arc, tem flores plantadas pelo Chevalier d'Eon, tem coisas plantadas por outras pessoas, por Pedro Furtado, enfim. E é bonito colhê-las, tipo, cuidar delas, é bonito, tipo, ter esse jardim escolhido, ter essa estufazinha que carregas toda a vida. Eu acho bonito. E pronto, a Sociedade Secreta é mais uma espécie de mecanismo dramatúrgico de ter vários performers e várias pessoas a carregar essas heranças, porque depois também forma uma espécie de tradição. Se calhar não uma tradição no sentido convencional, mas uma tradição poética. Não de poesia, mas uma tradição de história, de narrativa, de maneira de organizar o mundo. E para mim isso foi importante de alguma forma descobrir esse mecanismo dramatúrgico da Sociedade Secreta, porque também me permite esconder coisas. Isso para mim é importante, porque às vezes estamos presas nesta dinâmica da claridade, de que tem que ser tudo explicado. Eu tenho que me explicar até ao último pormenor para toda a gente perceber o que é que eu sou. É assim, ai amor, não. Hoje tudo é secreto. E tá tudo bem. Tipo, queres-me chamar de homem, chamas-me de homem, não interessa. Queres-me chamar disto, chamas-me disto, não interessa. Tipo, há coisas que eu mantenho para mim, isso eu carrego. E para mim isso é mais poderoso do que ter que estar a justificar-me, a explicar-me todos os dias. E foi isso que eu quis passar também aos meus performers e às pessoas que trabalharam comigo. É por isso que é uma sociedade secreta, é tipo, está de portas fechadas e é só para nós. Eu fiz-te o desafio de trazer alguma coisa que eventualmente quisesses ler ou partilhar connosco e já me disseste o que era e eu fiquei entusiasmada com a tua escolha e gostava só que se calhar que pudéssemos ouvir ou que falasses também um bocadinho sobre a escolha, porque é essa escolha. Okay, então, eu trago duas coisas. Um são os poemas aqui do Cru e a outra é do Mahmoud Darwish, que é um poeta palestiniano, árabe. E pronto, assim, isto é poesia, mas também é prosa. Ele não define muito e não quer definições muito concretas dos textos dele. Não sei, é assim, é um bocado longo, mas eu vou só selecionar. Mas se calhar leio um bocadinho. Claro que sim. Então, espalho-te linha a linha com uma destreza de que só disponho no início e prolongo a minha oração como o poeta que adia a última estrofe para se demorar nas suas manias passadas. Manias que consistem em contar os degraus da escadaria com que depara, palmilhar ruas laterais, apanhar conchas e fazer amizade com a indolência. A indolência é, simultaneamente, trabalho árduo e dom. É subtrair ao coração os batimentos em excesso e saber distinguir entre tempo e instante. Quem tem tempo de sobra está a salvo do medo do instante. O instante é um rio calmo para quem não repara nele, porém, feroz e brutal para quem nele se fixa e é puxado para o abismo. O abismo é a tentação das profundezas e a força gravitacional do desconhecido quando o céu se transforma num enorme buraco prenhe de nuvens. As nuvens, meu amigo, envolvem-nos no seu algodão, neste lugar cujos atributos são velados pela leveza da forma e pela essência do significado. O significado também acena ao longe com uma mão celestial, cujos dedos se desgastaram de tanto cultivarem um terreno inculto. E não existe a felicidade.
A felicidade é uma substância espiritual em cuja definição divergem aqueles que concordam que a sorte é um dom e o dom é uma sorte. Aqueles que a possuem e a mantêm guardada numa caixa fechada à chave divergem no modo de lhe cantar os louvores. Não é, senão, um suborno do impossível. Não sei se queres que leia mais um bocadinho, queres que acabe aqui? Podes ler? Só ler mais um bocadinho. O impossível é o possível ambicioso que sai à rua de tesoura aberta para podar as ideias e os ramos secos e ensinar o sonhador a organizar o dia em conformidade com o que vê. E vê que o bater de asas de uma borboleta, caleidoscópio de cores, é o melhor remédio para a dor. A dor, quando não pensas nela, não a sentes, como se te honrasse a calma face a um nada que não tem opinião a teu respeito, nem tu a respeito dele. A dor não vê, nem pode ser vista, é um nada absoluto. Absoluta é a lua sobre o nosso isolamento neste vazio. Absoluta é a minha memória. A minha memória é uma romã. Devo abri-la sobre ti e deixar que se espalhe, bago a bago, pérolas vermelhas adequadas a um adeus, que de mim só pede o esquecimento. Maravilhoso. Pronto, recomendo super. Eu, enfim, achei que essa leitura, eu também gostava obviamente de ouvir os poemas do Cru, mas só porque há um poema teu também a propósito deste tema, não sei se o queres ler, mas que eu acho que é... Podes ler tu. Posso mesmo? Podes-me dar essa honra? vai, lê. Nós combinámos que era a Odete a ler, mas... pronto, ok. Tu lês bem. Sim. Leste quer dizer Oriente. Quer dizer aquilo com que os europeus sonhavam, ou quer dizer a direção em que o sol se ergue, do verbo em latim orior. Oriente. Quer dizer orientação. Quer dizer direção. Quer dizer colocar Jerusalém no topo do mapa. Quer dizer pôr o mapa direito. Quer dizer guiarmos-nos por Jerusalém. Palestina. Quer dizer o nascer do sol do novo mundo. É isso? É para eu comentar? Não tens de comentar nada. Acho que o poema fala por si. Cru, não sei se lembras mais um ou outro poema da Odete e depois gostava também de abrir a conversa. Há aqui um poema que, para mim, une várias coisas que foram faladas na conversa. Primeiro, o uso do inglês e do português. E depois a ideia da mentira também, que foi falado ao princípio. E, por fim, este motivo da estafeta que tu referiste há bocado. Então eu lembrei-me deste poema que eu adoro. Transferir, em latim, é tradere, traidor. Vem do latim tradere. Observa então o traduzir, trair, mas também a troca e a tradição. Que soa afinal se não mera estafeta? Queria perguntar se alguém tem alguma observação, alguma pergunta, alguma partilha que queira fazer. Este é sempre aquele momento do silêncio desconfortável. É agora ou nunca! Exato. Gostava de ouvir uma voz de ideia por uma Sim. Foi isso. Sim, foi. Sim, queres que eu leia um poema do Cru? É sobre isso. Porque acho bonito, a partida são muito... Claro. Ok, então vamos lá. O poema chama-se O Alambique é um dildo. Cleópatra, a alquimista, quando desenhou os recortes do alambique, concebia a fuga oleada pelos prazeres, aquela que se sabe, a audácia do tempo, o drag químico da matéria, aquele milissegundo pré-ebulição. Quando presos no presságio do alambique, hidrocarbonetos esperam,
o arremesso das suas correntes de tão fiéis, ou ficam ou partem em busca de vestes gaziformes. Esse alambique é um dildo, é a memória de quando me levaste para o castelo de brincar e disseste: beija-me. Já não me lembro do teu nome, mas talvez neste momento, agora, tenhas lembrado a forma do alambique. Se não, por que é que estaria eu a pensar nisto? Alguma pergunta? Sim. Eu estou um pouco rouca. Mas nós ouvimos, agora bem. Eu ouço. Eu gosto muito de poesia, não é? E isto aqui é uma poesia diferente. Eu estou a comparar, que eu sou velha já, não é? Tenho 71 anos, comparar com quando vivia no fascismo, que nós lutávamos por uma coisa muito importante, que eram as ideias que eram diferentes. Porque eu comecei a trabalhar aos 12 anos e trabalhava numa fábrica que não podia rir nem falar. E nós lutávamos por isso. Tive a sorte de pertencer à JOC, que era um grupo, com 14 anos, um grupo que era antifascista. Tinha um padre antifascista, que era JOC, a Juventude Operária Católica. E aprendi muito. E estou a comparar com o que passa aqui a Odete, não é? Eu não fazia ideia que a poesia era isto, mas eu, além de ser velha, eu, já nessa altura, as Três Marias das Cartas Portuguesas, exato, eu inclusivamente sou amiga da Teresa Horta, que ela é feminista também. Que ela tinha, não é do vosso tempo, mas que ela tinha uma revista que era As Mulheres. Por acaso o meu ex-marido era o gráfico. Sempre a admirei muito e tenho os livros dela. E comparado com aquilo, quando a Odete diz que queria estar sossegadinha, mas há uma diferença grande. Nessa altura não podíamos falar. Agora há liberdade de expressão. Podemos sorrir, podemos dizer mal, podemos, entre aspas, não é? Mas é só uma coisa que eu ainda me sinto um bocado de língua excluída. Porque eu não gosto mais de francês e já estudei daquelas, assim, várias vezes inglês, mas eu só tive pena do texto do Pedro Furtado ser lido em inglês. Porque já em 15 dias isso acontece-me, porque eu fui ao museu, não sei se foi ao Museu da Ojuba, houve lá um colóquio que só falava inglês. Justo. E eram todos mestrados, doutorados, e cada uma falava, mas era interessante e foi pena. Por exemplo, eu percebia mais ou menos quando foi o espanhol, o italiano assim, não é? Porque a gente não percebe tudo, não é? Mas quando foi em inglês fiquei a apanhar bonés porque fala muito depressa, não é? Foi pena não haver tradução. Não trouxe dessa não. Por exemplo, eu agora vou muitas vezes ao teatro, porque vou ao São Luís especialmente e também no Teatro Bairro Alto, porque tem-se o passo de cultura. É a vantagem de ser velha já, podemos ir. Já disse muitas vezes que é velha, não Sim. acho muito mal. Mas eu gosto de ser Aos nossos velha. olhos não estou a ver aí essa velhice toda. Mas eu gosto de ser, não é sénior nem idosa, eu gosto de dizer que sou velha. Só que eu até já levantei os bilhetes todos até dezembro no São Luís e vou ver tudo. Olha, Alguns gostam, outros não. Eu deixo-me só, e nós temos que... Sim, mas é só para dizer isto, Diga. para perceber. Porque é que os títulos dos teatros têm que ser só em inglês e depois não traduzem? Mas, grandes dúvidas. Eu fui ver uma peça que está lá, que tem a ver também com isto, que é o Still Lover. Eu percebi o que é que queria dizer, mas a palavra toda não percebi, mas percebi depois da peça. Sim. Peço desculpa estar... Nada, não. Agradeço muito.
Mas gostei porque eu até, por exemplo, Obrigada. tenho um neto de 7 anos e gostava um dia. Nós estamos mesmo a ficar sem tempo, peço desculpa, só vou interrompê-la porque já me estão a fazer sinais, mas agradeço a sua partilha. Hoje é assim, a Odete tem esta capacidade que é escrever nas 2 línguas e, portanto, aqui Também sou da geração em que, pronto, ouvia na televisão para emigrar, né? Portanto, Claro. preparei-me desde muito cedo para emigrar. O inglês é a língua do imigrante hoje em dia, portanto, é assim. A culpa é do Passos Coelho. Nas novas oportunidades e ele curtou. É verdade. Obrigada pela sua partilha. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Sim? Não focando tanto no conteúdo, mas sim no processo, eu só queria perguntar quais é que são as etapas, se é que tens etapas, no teu processo de formulação de poemas ou prosa, etc., no teu processo criativo, mas focando mais nos poemas, se te aparecem a andar na rua, numa viagem de comboio, e tu aproveitas e escreves e dás uns retoques finais ou nem sequer dás, se tens um tema que te vem à cabeça e depois preferes, depois tiras o tempo para elaborar, desenvolver, como é que todo este processo existe? É uma coisa interessante, porque quando eu era mais nova, eu escrevia assim, o poema vinha e eu tipo, ai meu Deus, onde é que está o telemóvel? E escrevia. Mas para o Elder Fam e para outras coisas que virão, eu sinto-me, e essa é uma coisa meio espiritual, é tipo, eu leio muito, faço muita investigação para mim, simplesmente para o meu trabalho, e seleciono coisas específicas, tipo, ou processos inquisitoriais, ou livros, ou personagens, e sento-me e penso, ok, fecho assim os olhos e penso, tipo, ok, esta pessoa, esta coisa, e tento escrever, espiritual, é difícil de escrever, mas tento escrever aquilo que está a acontecer na minha cabeça, seja pensamentos, seja emoções, seja histórias, mas assim de uma maneira muito curta, né? Porque poesia. e às vezes, faço assim rascunhos de um lugar, né? Que é o lugar de comunicação com essa coisa, seja uma personagem, seja uma biografia, seja o que for. Habitualmente é sempre um documento histórico, um período, uma roupa, o que for. E o que acaba por ficar ali no papel ou no Word é a cristalização desse momento em que eu invoco essa coisa para o momento presente. Eu acho que é assim que eu trabalho, leio muito, tento descobrir tipo, onde é que estão as trans no século XVII e depois tipo, ok, vou aglomerar as coisinhas e tipo, sei tudo tão bem, tipo, leio tanto e decoro tantas coisas que quando é tempo de escrever eu consigo tipo, saber ao certo quais são aquelas que ficaram, e esse momento de evocação é, sim, cada poema é uma espécie de cristal daquele momento, tipo laboratório, né? Tipo, estás a fazer os cristalzinhos, cada poema é um cristalzinho desses. Não sei se descrevi, às vezes é assim meio difícil de... Eu acho, isso dá-me assim... Vou-te só fazer mais umas perguntas. Eu Ai, olha! Estás muito entusiasmada para essa conversa, estou contente. Tô, Estava com bora. medo que... Estavas com medo que... Não, Qual é o com medo? Não, estava com medo que pudesse, da altura, ser... Tens que fazer uma viagem, eu também. Sim, mas está-se bem. Não, mas em relação a isso que disseste da invocação, e porque a bruxaria, a magia, são temas que estão muito também no teu trabalho, não é? Sendo que isto são, enfim, também são palavras que em si contêm muitos enganos, não é? Muitos preconceitos e preconceitos, mas essa ideia da invocação leva-me um bocadinho para aqui, também para a questão ritualística. Gostava que falasse um bocadinho como é que aparece, como é que esse teu interesse, se quisermos, por essas
por essas dimensões, se quisermos, mais transcendentes, como é que surgiu e de que forma é que está também ligado ao teu trabalho? E que pergunta tão complexa. Apanhaste-me assim naquele momento da vida. Então, várias coisas. A primeira, sou uma pessoa religiosa, digamos assim, e para mim há muitas coisas dentro de uma relação com... Ou melhor, ok, sou uma pessoa religiosa, portanto já há muitas coisas do que é uma religião, de rezas, tipo coisas de espiritualidade, todas essas coisas. Mas depois também há a dimensão de o primeiro contacto com a história de pessoas como eu são processos inquisitoriais. É medieval, até ao século XVIII, mais ou menos, e todas elas são muito acusadas de, sim, bruxaria, todas as práticas que não são o catolicismo de Portugal na altura. Portanto, não é que eu pratique necessariamente estas coisas, mas é porque elas são frutos muito bons de tipo, simplesmente abrir e experimentar em termos literários, em termos poéticos, porque a acusação está ali, percebes? E sim, também é muito mágico, tipo, transicionar é uma coisa super mágica. É tipo, uau, há 10 anos atrás eu era uma coisa e agora sou outra, com a ajuda destas pulsões hormonais. Portanto, de repente, a experiência de mudar a matéria é uma experiência alquímica. Eu sinto que passei por uma alquimia hormonal muito intensa. Eu sinto que o meu corpo é um laboratório mesmo, é um ganda caldeirão de bruxinha, pode ser. E eu faço as experiências em mim, nesse caldeirão. E tudo muda, não é só o meu corpo, mas também a maneira como eu vejo. A luz refracta de outra forma. Então, de repente... Sim, eu olho para a acusação, olho para estas histórias e consigo ver outras coisas ali porque tenho esta experiência de reencantamento do mundo, de alguma forma. Então consigo encantar também estas acusações e estes documentos. Consigo tirar deles, assim, tipo, consigo reanimá-los, consigo fazer assim meia criatura Frankenstein, né? Tipo, e dar-lhes vida. Com a minha vida. Não sei se falei do que tu querias. Sim, mas... sim, sem dúvida. Gostava só de terminar por te perguntar, porque este livro, pelo visto, está quase esgotado, não é? É difícil encontrá-lo. Mas... Não sei se ainda existe. Pois, tentem. Sim, é este objeto muito bonito e eu gostava só de, enfim, explicar um bocadinho os poemas da Odete. Estes textos, estes poemas têm, enfim, formalmente são todos bastante diferentes e isso também é uma coisa que gostava de falar um bocadinho, porque a mim interessa-me sempre porque é que estas escolhas são feitas, não é? Claro. E o que é que também dizem, obviamente, sobre o conteúdo, porque a forma diz muito também sobre o conteúdo. Por exemplo, este que eu acho especialmente interessante, que tem, digamos, coisas escritas nas margens, no que seria considerado a margem do poema. Queres falar um bocadinho sobre estas escolhas? Sim, acho que é super simples, tipo, não é nada de esotérico. É um livro que tem poemas em muitas formas, é a única maneira também de eu segurar, né? Todas as formas que eu já tive. É um espelho muito claro de... Se eu sinto que sou uma pessoa que muda de forma, então os meus poemas mudarão de forma também. Os meus poemas serão lobisomens, serão cristais, serão amuletos, serão emojis... e também de alguma forma, sei lá, pensando num livro que eu gostava que fosse um livro que guie alguém numa espécie de forma mágica, como se fosse um tratado alquímico ou um livro de rezas, um livro bíblico, o que for. Todos esses livros têm como característica formal serem extremamente diversos em termos de género e de forma, o que for. E para dar vazão a essa influência que eu tenho na minha vida, o livro também acaba por ter muitas formas diferentes. E claro que podia ir a que é que cada forma é conceptualmente, mas também não é agora. Mas claro. É isso. E sei que há O dinheiro.
sei que há um próximo livro aí na calha. Um, posso fazer-te a pergunta que sabes que eu vou fazer? Não sei. Disseste há pouco, é um bocadinho uma inconfidência se calhar, mas disseste há pouco que é difícil encontrar uma editora. Sim. Eu acho que aqui no clube já falámos várias vezes sobre editores, já tivemos editores a conversar connosco e também falámos sobretudo sobre editoras independentes, mais, enfim, um bocadinho mais à margem do que são as grandes editoras que também comem muito o mercado editorial. Mas para mim é sempre interessante perceber essa passagem, não é, para a materialidade do livro, que muitas vezes é muito dolorosa e difícil. Sim. E quando nós estamos em casa a folhear o livro, ele é um objeto lindo e maravilhoso, mas em muitos aspectos há aqui muito sangue, suor e lágrimas, não é? Mesmo. Queres que eu fale um bocadinho disso? Sim. Sim, então. Se ainda tiveres paciência. Tenho, é só porque também não há muito para dizer. Eu tenho tipo, eu vou escrevendo e tenho outro livro a vir, mas é muito difícil encontrar uma editora específica, porque imagina, a Pantone é uma editora de poesia e o livro já não é poesia e é teoria e é ficção, então é um livro meio híbrido. E eu questiono-me, pelo menos aqui em Portugal, né, se há lugar para estes livros assim um bocadinho mais híbridos, que não seja uma editora super experimental que vai ser impresso em papel de fotocópia, pronto, enfim. Tipo, como é que se faz isto? E depois há o segundo problema, é que eu escrevo muito em inglês e ainda que eu acho que é um processo interessante de traduzir as coisas para o português, que editor é que vai dar-me a mão neste caminho, né? Porque de repente o processo de um escritor, de um poeta, é um processo muito solitário, porque espera-se que a editora agarre, colha o fruto. Nós somos assim a árvore que está ali a fazer o esforço todo, fotossíntese e não sei o quê, e a editora vai dizer, que bom esta maçã, thank you so much, tipo, nem sempre é agradável dar as maçãs, assim, tipo, mas pronto, um dia hei de encontrar. O que eu acho também muito forte de ouvir e de perceber é que também o que não está dentro de uma concepção mais ou menos rígida de literatura, de poesia, até de poesia, que supostamente é um lugar mais livre, não é? A nível formal, mesmo assim é preciso reconhecer que é poesia de alguma maneira, porque senão parece não haver espaço. Sim, para imagina, o meu dilema com este livro é que eu considero um livro teórico, só que eu escrevo teoria com poesia. E isso acho que é difícil de encontrar o lugar. Não tanto em mercados fora de Portugal, mas talvez em Portugal seja difícil de encontrar lugar para isto, porque como assim, tipo, vou ler um livro teórico, né? Mas é poemas. É ali uma coisa esquisita, porque a poesia nem sempre se diz teórica, mas eu considero a minha maneira de escrever extremamente teórica. Eu tenho objetivos, conclusões. A minha poesia é uma poesia de conclusões e de investigação, sobretudo. E pronto. Às vezes é difícil. Para terminar, Bora. assim uma pergunta um bocadinho, se calhar, tu dizes num texto teu, I will have the right to a ghost form, to remembrance, e... Traduzindo, terei direito a uma forma fantasma, uma forma fantasmática. Sim. E a ser lembrada, não é? A ser lembrada. Nestas, digamos assim, acho que as divagações que qualquer artista tem, qualquer pessoa, mas qualquer artista tem, assim, num momento de ego mais inchado, como é que gostaríamos de ser lembradas? Como é que, e tendo tu falado também da questão da imagem da pessoa trans e da dignidade, como é que imagino que esta seja já a tua forma de deixar essa lembrança, claro, mas como é que gostarias de ser lembrada? Interessante. Eu quero dizer assim coisas, mas ao mesmo tempo eu sou muito dandy. Eu quero ser lembrada assim como um rumor, um perfume. O cheiro dela, sabes? Essas coisas tipo. E não deixar absolutamente nada. Um casaco de peles, aquelas coisas tipo. Mas o outro lado quer ser lembrado por palavras. Eu acho que poder ter direito à palavra ainda é uma coisa assim. Rara para pessoas trans. Eu sei que isto pode parecer bué estúpido, mas é verdade, realmente, tipo, tantas de nós morrem e por muito que escrevam, a palavra
delas é efêmera, voa assim, tipo um papelzinho ao vento e lá se foi. E acho que se eu pudesse ter como missão de vida, de alguma forma, tipo, não só dar monumento às minhas palavras, mas dar monumento às palavras das pessoas à minha volta, estas que já foram também, acho que seria assim que eu gostaria de ser lembrada. Não necessariamente individualmente, o livro de poesia dela, não é? Mas tipo, ter as minhas palavras amassadinhas às palavras de outras pessoas que são importantes para mim ou para a história, o que for. Está assim mesmo assim, fricção paginal. E sentir que tipo, os nossos livrinhos estão assim também em fricção de biblioteca, encostadinhos a outros livros, sabes? Estão ali todos tipo. É isso, adorava. Ganhar pó. Meu sonho. Ganhar pó. Meu sonho. Muito bonito, Odete. Acho que lemos só mais um poema, se puder ser. Pode ser. Agora não sei. Vamos escolher. Deixa-me ver. Tipo, este? Não sei, pequenino. Um curtinho, pode ser, para terminar. Remembering is witnessing the traces of. Lembrar é testemunhar os restos de. Com o perfume da Odete, terminamos hoje. Obrigada, Odete, foi maravilhoso, e obrigada ao Cru Encarnação por ter estado aqui e a vocês por terem estado aqui, e até à próxima. Ainda temos uma